Então vamos lá. Então não tem nada de complicado. A partir de agora eu não vou falar mais. Vai ser o Allan Kardec. Ele é que vai fazer a entrevista com o seu Antônio B., que foi enterrado vivo e está onde? Está no céu e inferno. Então não tem nada que... nenhum livro assim, complexo. O céu e inferno. E na Revista Espírita de setembro de 1861, no céu e inferno, na segunda parte, capítulo 8. Tá bem? Bom... tudo aconteceu na passagem Saint-Étienne, número 59, na Sociedade Espírita de Paris, local em Allan Kardec morava, onde que ele administrava a Revista Espírita e onde ele tinha a Sociedade Espírita. Ele já morava lá na própria sociedade para poder dinamizar o seu tempo. A entrevista aconteceu no dia 9 de agosto de 1961. Médium foi o senhor Alice Dambel, um dos médios que mais produziu na codificação. Nós vamos falar um pouquinho aqui depois da vida dele. O senhor Alice Dambel é simplesmente o médium do Espírito Erasto, tão conhecido aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médios, etc. O Erasto era o mentor dele. Houve uma solicitação para essa evocação e Allan Kardec resolveu. Os parentes pediram, ligados à sociedade, pediram para fazer uma evocação para entender o caso, por que um homem foi enterrado vivo, né? E o parente do seu Antônio B. solicitou e Kardec, então, resolveu refletir e fazer essa evocação. Primeiro, vamos lá, seu Antônio B. Ele era um escritor de mérito. Então nós estamos diante de um homem que produziu, escritor de mérito. E estimadíssimo entre os seus concidadãos. Puxa, que figo legal, né? As pessoas gostavam dele, era estimadíssimo. Distinção, integridade, cargo político na Lombardia. Então ele não só era uma pessoa querida, mas no seu cargo público ele ajudou muito a localidade. O benefício, então, não só individual, mas um benefício coletivo. Não foi isso que nós falamos da figueira? A terra não estava inativa. Mais ou menos em 1855 caiu aparente morto, num ataque de apoplexia. Sua morte foi considerada real. Agravante, vestígio de decomposição. O estado de apoplexia foi tão profundo que ele foi considerado morto, inclusive com vestígio de decomposição. Então ficou claro que ele estava morto. E aí foi providenciado o velório do seu Antônio B. Tudo bem? Circunstância fortuita. 15 dias depois fizeram exumação a pedido da família, porque um medalhão, por acaso, havia sido esquecido no caixão. Medalhão importante, aí não é que a família seja egoísta, nada disso. Mas aí é aquele medalhão tradicional, principalmente em famílias da Europa, e daquela época do século XIX, que tinham muita preocupação com brasão de família, com aquele brasão e medalhas que são passados de geração para geração. Então talvez ele tenha sido enterrado com esta medalha, por causa da sua distinção pública, né? De um homem de bem público, mas a família achou por bem que aquilo era importante até para a família e para a história ali da localidade. Então pediram a exumação para pegar o medalhão e a surpresa é que o seu Antônio B. estava enterrado vivo. Ou melhor, ele estava olhando lá de cima o céu, né? Lá no buracão. Tem até caixão que tem esses espelhinhos assim, parece que é para dar o último. Tá aí. Bom, espanto dos assistentes. Olha a cara do sujeito ficou. Espanto dos assistentes. O corpo havia mudado de posição na hora que fizeram a exumação. Estava de bruços. Uma das mãos havia sido comida em parte pelo defunto. Ele ficou com fome e começou a comer a mão. É duro? É cavar em volta e botar estrume, ficou claro? Não é difícil? Fato constatado, enterrado vivo, sucumbiu sob a ação do desespero e da fome. Como ele morreu? Com desespero e fome. Ora, reparem então, mérito, boa pessoa, bom cargo público, distinto. Poxa, por que acontece? Esse não estava produzindo? Aqui é caso do passado. Aqui é o próprio espírito que vai solicitar para a paz da sua consciência diante do que fez. Pesado?
Vamos acompanhar o seu Antônio B. E aqui vamos começar assim. Não vamos julgar. A gente adora julgar a pessoa que está fazendo mal. E tem outro que está fazendo bem, a gente fica elogiando. E a gente não entende por que uma pessoa que está tão legal passa por coisas como essa. A reencarnação, sem ela, não há explicação. Sem reencarnação, a gente não explica nada. 2 fatores. Antes de tudo, a misericórdia divina e a justiça divina. E a terapia da reencarnação é a terapia mais profunda, é a que definitivamente resolve. Agora, como ele ter paz, como ele ter tranquilidade diante do dano que ele cometeu no passado, se ele mesmo não pediu o resgate? Acompanhamos para e passo. E vocês vão ver a genialidade das perguntas de Kardec. Volto aqui a dizer, aqui não... É uma conscientização que a gente deve fazer. Kardec é sempre novo. Por enquanto que a gente não chegar no nível dele, ele é novo. É de uma genialidade impressionante. Aí você vai, mas não foram os espíritos que ditaram? Sim, mas só pode ditar quando se há perguntas interessantíssimas. E as perguntas são tão importantes quanto as respostas, para poder se chegar à profundidade da situação. Vamos lá. Começa então Kardec a analisar. Triste acontecimento. Ele tem sentimento, ele não está dizendo, vamos só estudar, vamos friamente analisar. Não, é um triste acontecimento. Ele foi tomado também pela emoção, pela dor, principalmente da família. Consequências morais, só pode ser, pensou Kardec, só pode ser uma situação dessa fruto de consequências morais. Sim, mas se ele tinha uma moral boa aqui, então só pode ser do passado. Precisamos analisar do ponto de vista espírita e psicológico, quer dizer, diante de reencarnação, mediunidade, psicológico no sentido moral. Aqui psicologia naquela época é no sentido moral. É algo interessante. Um inquérito no mundo dos espíritos. Precisamos fazer um inquérito, como é que a gente faz aqui o inquérito diante de um quadro aqui da vida, não é isso? Precisamos fazer um inquérito. Teve alguém... Foi alguém culpado? Será que a culpa foi do médico? Será que a culpa foi dos familiares? Será que foi dele mesmo? É mesmo um caso de reencarnação? O que aconteceu? Então tá. Começa a evocação. Que queres? Pergunta seu Antônio B. para Kardec. A pedido de um dos vossos parentes, nós vos evocamos com prazer e seremos felizes se quiserdes responder. Essa liberdade, esse respeito, em todas as situações. E Kardec não fala assim só com um espírito, no caso de mérito, como o São Antônio B. E sofredor, no caso de ser enterrado vivo. Mas ele fala assim muito, em outras oportunidades, com obsessores, com espíritos simples. Nós vamos ver na próxima palestra, em que eu vou falar sobre o Baltazar, que gostava de comer bem, como Kardec o trata com o mesmo respeito, como no caso da distinção desse. É uma pesquisa e... O objeto da pesquisa, quer dizer, não é algo frio, é um ser humano que está ali. Atrasado ou não, é um filho de Deus que merece compreensão, carinho, entendimento. Sim, desejo fazê-lo. Se você quer uma explicação, vamos lá. Lembrai-vos dos incidentes da vossa morte. Aqui é a Sociedade Espírita de Paris, lá dentro, a casa de Kardec. Lembrai-vos dos incidentes da vossa morte? Certamente... que me lembro. Mas por que avivar essa lembrança do castigo? E nós vamos ver aí que não é um castigo divino. É um castigo que ele mesmo se impôs. Mas por que avivar isso? Mexer com emoções tão dolorosas. Mas nós vamos ver aí que mais do que dolorosa não é o castigo de ser enterrado vivo que ele escolheu. Mas mexer com as emoções do que gerou isso. Veja, porque... essa situação, o fato de ser enterrado vivo, foi escolha dele. A maior impacto emotivo, e aí lembrar este impacto, foi o que gerou a tal situação. E foi o seu erro no passado. Efetivamente, fostes enterrado por descuido, foi um erro médico da família e tal. Assim deveria ser, visto revestir-se a morte aparente de todas as caracteres da morte real. Inclusive com o apodrecimento do corpo, não foi assim? Eu estava quase exangue,
Não se deve, porém, imputar a ninguém um acontecimento que me estava predestinado desde que nasci. Nota do Kardec: privado da circulação do sangue, descoloração da pele pela privação do sangue. Ora, não quero que inculpe a ninguém, não vamos inculpar familiares, nem médico, ninguém. Antes de eu nascer, estava predestinado. Foi escolha de lá. Ah, mas aqui tem alguém que pode fazer alguma coisa? Não. Quando chega a tua hora, não. A hora é tua. Não tem como fugir do momento da morte. Como aquela pessoa que, sabendo que a morte ia chegar, cortou o cabelo, raspou o cabelo, né? A morte chegou, cadê o fulano? Ah, não tá, saiu. Então vai você mesmo, careca, porque eu não tenho tempo a perder, né? Depois eu venho aqui buscar o outro. Então, quando chega a tua hora e o que está marcado, não tem como. Logo, não tem bala perdida. Aliás, não há isso. Não existe acaso. Existe uma matematicidade no universo. Todos os fios de cabelo das vossas cabeças estão contados, evidentemente, que para quem tem. Não cai uma folha da árvore sem que o pai não saiba. Não, então não é só o ser humano que é dirigido, mas o reino vegetal, o reino animal, tudo é dirigido. Olha, uma pedra, o Senhor tem um cuidado, como tem um cuidado com Jesus. O planejamento da tua encarnação é igual a um planejamento de uma barata, não pode ter diferença. Não se sintam ofendidos, mas Jesus não pode ter privilégio para o Filho Jesus e não ter o privilégio para o Filho que, por enquanto, está naquela manifestação com barata. É filho dele. A vida tem um cuidado de amor para com todos, como os pais não fazem distinção entre os filhos, assim ele faz o seu sol se derramar sobre todos. Não existe, ninguém escapa daquilo de si mesmo, vamos colocar assim. E tudo está registrado em nós. Incomoda-vos estas perguntas? Será mister lhe demos fim? Olha que coisa bonitinha, Kardec. Pô, se você está sentindo tanto impacto emotivo, não seria melhor então a gente parar? Eu não quero fazer você sofrer. Olha aqui, não quero fazer você sofrer. Nós estamos diante de um homem muito bom. Kardec era generoso. Se está te incomodando, a gente quer aprender, mas se está te incomodando, aí ele responde: não, podeis continuar. É doloroso, mas eu sei o quanto é importante esse nosso trabalho aqui. Por que deixastes a reputação de homem do bem? Esperamos fosse feliz. Você tinha uma reputação de homem bem. Era para ter uma desencarnação feliz, aquilo que a gente chama de morte de passarinho, né? Eu vos agradeço. Olha que o Espírito sentiu esse carinho do Allan Kardec, né? Eu vos agradeço por essas palavras e dizer que eu era um homem de reputação. Agradeço. Pois sei que há vez de interceder por mim, pedir a Deus por mim, sei que você faz oração para todos os espíritos. Então, te agradeço. Vou fazer o possível para vos responder. Se não puder fazê-lo, falo-á um dos vossos guias por mim. Aliás, toda vez que havia aquelas evocações, os espíritos superiores estavam ali presentes. Erasto, nós vamos ver aqui no caso é o Erasto, mas nós vamos ter São Luís e outros, e que ajudavam os espíritos, principalmente quando eles não tinham capacidade de responder. Às vezes, existe um outro trabalho, que é da senhora Dilré, que é uma médium que tinha acabado de desencarnar, e Allan Kardec quis saber como um médium desencarna. Numa outra oportunidade, vindo a Franca, poderemos fazer esse trabalho. Mas aí, no caso, ela mesmo diz, ela dá uma resposta tão profunda que Kardec diz: é a senhora mesmo, senhora Dilré, que está respondendo isso, é de uma profundidade. Ela falou assim: olha, são tantos espíritos bons aqui que eu nem estou vendo, mas sei que eu mesmo falo e me surpreendo. Quer dizer, lá no plano espiritual, eles também são inspirados pelos espíritos, é o caso dele. Não é que o espírito vai lá tomar o lugar dele, o Erasto, se houver necessidade, faz. Mas aí, no caso, dá uma inspiração e ele fala o que é preciso para o bom desenvolvimento da evocação. Continuemos. Podeis descrever-nos a vossa sensação naquele momento de ficar olhando lá pelos olhos lá a cova, né? Como é que é isso, né? Ficar naquele terror lá de...
do túmulo. Que dolorosa provação. Senti-me encerrado em 4 tábuas, tolhido, absolutamente tolhido. Gritar? Impossível. A voz, por falta de ar, não tinha eco. Falta de ar, lembra da dispneia ontem? Da falta de ar na respiração do Pai Nosso que está nos céus? O ar. Ah, que tortura a do infeliz, que em vão se esforça para respirar num ambiente limitado. Eu era qual condenado à boca de um forno, abstração feita ao calor. A ninguém desejo um fim desse. Aqui eu vou parar. Agora aprendeu, né? Agora ele não deseja isso para ninguém, né? Aí a gente tem que pensar o que ele fez, né? Agora já há o conhecimento. Ele não deseja mais. Aprendizado total. É isso que a vida deseja. A ninguém desejo um fim rematado por semelhantes torturas. Não desejo, repete, a ninguém um tal fim. Nem desejar, esqueça. Ó, cruel punição de cruel e feroz existência. Então ele era fera em outra existência. Não saberia dizer no que então pensava. Apenas revendo o passado, vagamente entrevi o futuro. Então como é que foi lá? Desesperado, com fome, comendo a mão, aquela tortura, falta de ar. E ele não entendia, não sabia, mas ele só podia ali, como uma intuição, gritar assim, o que eu fiz? E aí vem uma ideia do passado, e aí ele surge, a flora do inconsciente. Não o quadro claro, porque isso menos importa, mas as ideias, a remanescência de algo grave eu fiz. E aí o sujeito começa a pensar, suplicar, orar e falar, se eu errei, e no que eu errei, quero ter nesta minha dor uma expectativa de melhor. Esse foi o seu drama no túmulo, o que ele pensou ali naquele momento. Disseste, cruel punição de feroz existência. Como se pode conciliar esta afirmativa com a vossa reputação ilibada? Se você tinha uma vida tão ilibada, como você era fera em outra vida? Aliás, não necessariamente na última vida. Você pode estar escolhendo algo, se prepara, tem várias vidas, se aperfeiçoa e depois pede para resgatar algo assim mais distante. Vide caso de Dona Laura, do livro Nosso Lar, de André Luiz. Ela reencarnou, ficou aqui com 4 filhos, ficou viúva por 18 anos, levou os filhos para o cristianismo, desencarnou, cuidava de crianças no plano espiritual, ganhava bônus horas duplo, cuidava do Ministério do Auxílio, recebeu o André Luiz em casa e cuidou dele como mãe. E aí ela começa a ter lembranças do passado para pagar um erro de 300 anos antes. Então ela teve toda uma preparação numa encarnação como Dona Laura, da vida dela no plano espiritual, para agora mais fortalecida, ela poder pagar algo de 300 anos atrás. E aí houve o planejamento em detalhes. Inclusive o Ricardo, o marido que tinha errado com ela 300 anos atrás, reencarnou um ano antes, para depois ela reencarnar, encontrar com ele em São Paulo, casarem, etc. E tocar o karma pela frente. Por quê? Ele reencarnou um ano antes, porque aqui tem essa mania de que o homem tem que ser mais velho que a mulher, né? Então até isso eles cuidaram para não haver problema. Mas voltemos. Então, como conciliar uma vida assim tão positiva com uma existência tão feroz? Que vale uma existência de eternidade? É só uma. Eu tive uma porção. Eu estou resgatando aquela que eu era fera. Certo, procurei ser honesto e bom na minha última encarnação. Na última, certo, é verdade. Mas eu aceitar um tal epílogo previamente, antes de reencarnar, eu aceitara isso. Isto é, antes de encarnar. Por que interrogar-me sobre este passado doloroso? Então a dor não estava em ele ser enterrado vivo. A dor é ele lembrar daquilo que ele fez como fera. Que só eu e os bons espíritos enviados do Senhor conhecíamos.
Mas, visto que assim é preciso, dir-vos-ei que numa existência anterior eu emparedara viva uma mulher, a minha mulher, viva num sepulcro. A pena de talião devia ser-me aplicada, olho por olho, dente por dente. Não é Deus quem está dando a pena de talião, é ele que deu a ele. O que ele fez? Pegou a mulher e enterrou viva. Quem sofreu mais, ele ou a mulher? A mulher. Se nós entendemos pelo quadro daqui externamente, foi a mulher. Pelo lado daqui externo. Vamos pelo lado externo. Ele pegou a mulher, não importa o motivo. Ciúme, raiva, dinheiro, não importa. Apanhou ela estava consciente, viva, acordada. Não é assim? Arrastou ela e a imperador viva e deixou lá. E ela fez todo aquele trajeto para isso, sabendo o que iria acontecer. Concorda ou não? Agora ele teve uma apoplexia. Teve aquele sofrimento de ir para lá, não? Não. Passou ali alguns momentos no caixão bem menor, porque estava com falta de ar e a desencarnação veio mais rápida? Sim. Ah, então como é que foi? Não foi tão grave, né? Olho por olho, dente por dente. Quem pelo ferro fere, pelo ferro ferás ferido. Tem sempre a misericórdia divina. Dizia ontem aqui na palestra que a gente tem que pagar tudo que a gente fez. Mas existe tanta misericórdia. Abaixa um jurinho daqui, abaixa de lá. Ó, a vida te ajuda a você cumprir o que tem que cumprir. Bola para frente. No fundo, a vida é boa. Mas olha só, então ele imputou a pena de talião para ele, olho é igual a olho. Arrancou um olho, tira um olho. Arrancou um dente, tira um dente. Ele mesmo fez essa pena de talião a ele. Aí então nós temos que estudar isso daí. O que é pena de talião, qual foi a evolução das penas para a gente entender. Vou sair um pouquinho então daqui do assunto para a gente entender melhor. Vamos fazer uma análise sobre a pena de talião. Olha onde que ela surgiu aqui, lá naquele ambiente maravilhoso do Iraque. Maravilhoso, maravilhoso para a história, que o homem está bombardeando. Aonde que nós temos riquezas incalculáveis para a cultura da humanidade. A ideia de lei surge lá e não em Israel, o Moisés. Surge primeiro lá. Nós vamos ver aqui, vamos ver o progresso. Os primeiros indícios da lei de Talião. Leis taliones. Leis, elex é lei, talis é tal parelho. É o Código de Hammurabi, que surgiu em 1780 a.C., mais ou menos uns 500, 600 anos antes de Moisés. No reino da Babilônia. A lei de Talião são 281 leis com 3.600 linhas. Então ela foi escrita na pedra, e nós vamos mostrar aqui, são 3.600 linhas, foi escrita na pedra para ficar um código para todo mundo. E é grande, por enquanto que na de Moisés nós temos 10 leis, aqui são 281, ela é muito mais minuciosa. Mas também o homem era muito mais primitivo. Essa lei permite evitar que as pessoas façam justiça elas mesmas. Então, antigamente era assim, um sujeito comete um erro, eu ia lá fazer justiça. Eu acabava fazendo uma justiça pior do que aquilo que ela fez. Por exemplo, ela arrancou um olho do meu filho, eu matava ela. Não só ela, matava o pai, a mãe, o tio, todo mundo da família dela, todo mundo. Então, a pena era imensamente maior do que o dano que ela fez. Então surge a lei de Talião, olha como é que já é um passo na humanidade. Ela surge simplesmente para controlar isso. Então parece que ela é uma coisa muito atrasada. Você arrancou um olho, tira um olho. Arrancou uma língua, tira a língua. Não, diante do que se fazia, foi o máximo que a humanidade podia, no seu atraso, compreender naquela época. Mas já houve uma contenção, um equilíbrio. Botando ordem no Estado, na casa. Essa lei permite evitar que as pessoas façam justiça a elas mesmas, introduzindo assim um início de ordem na sociedade com relação ao tratamento de crimes e delitos, olho por olho, dente por dente. Começa a botar ordem na sociedade. É uma intervenção do Estado. Está aqui o Hammurabi recebendo do plano espiritual a ordem. Aliás, é sempre uma ideia divina, que nem Jeová ditou a Moisés a ordem. Não vou mostrar outras fotos. Talião. O que quer dizer talião? Não é o nome de uma pessoa, não. Quer dizer tal parelho. Olha só,
escreve-se com inicial minúscula, pois não se trata, como muitos pensam, de nome próprio. Encerra a ideia de correspondência, de correlação e semelhança entre o mal causado a alguém e o castigo imposto a quem o causou. Para tal crime, tal pena. Daí talião. Para tal crime, tal pena. O criminoso é punido taliter, ou seja, talmente, de maneira igual ao dano causado a outrem. Está fechando? Então vamos continuar. Está aqui, ó. Ela foi achada, a lei. Não dá para a gente ver direitinho, mas está aqui as 3.600 linhas escritas na pedra e aquela figurinha ali que eu destaquei. Ela se encontra no Louvre, em Paris. Pesquisadores foram lá na Babilônia, descobriram, por isso que não tem que tacar bomba. Aliás, não tem que tacar bomba em lugar nenhum, né? Olha o seu Antônio B. Tem muita gente ainda que tem caixão pela frente. Tem que tacar bomba enterrada viva aí. Então não tem que tacar bomba em ninguém. Mas, ainda mais num local que tem tanta história, tanta cultura. Veja, o cientista foi lá, descobriu isso e levou para o Louvre. Vai lá. Então aqui as 3.600 linhas com as 281 leis. Vamos lá. Pena de talião. Eu destaquei a segunda, nós não vamos falar aqui as 281. Destaquei a segunda, que diz assim, um exemplo. Se alguém avança uma imputação de sortilégio contra um outro e não a puder provar, e aquele contra o qual a imputação de sortilégio é feita, vai ao rio, salta no rio, se o rio o traga, aquele que o acusou deverá receber em posse a sua casa. Mas se o rio o demonstra inocente e ele fica ileso, aquele que avançou a imputação deverá ser morto. Aquele que saltou no rio deverá receber em posse a casa do seu acusador. Vamos explicar. Eu te acuso. Você tomou um bem meu, você me prejudicou. Fiz uma acusação. Então vamos para o teste. Você é culpado ou não? Então você vai ao rio e salta. E aí o rio vai responder. Ou como se estivesse dizendo, a natureza vai responder. Deus vai responder. Se você morrer, o rio te levar, então aquele que te condenou, está certo, e ele fica com teus bens. Ele fica com teus bens. Se o rio não levar a pessoa, e nós falávamos ontem aqui de Teresa d'Ávila que o rio não levou, lembra? Tem hora que o rio não leva. Se o rio não levou, você que acusou é que é o culpado. Aí ele sai do rio, ganha os teus bens e você morre no lugar dele. Tá certo? Então aqui nós temos a regra do pacote de como é que funcionava. Mas isso é muito primitivo. Primitivo era como era antes. Eu te acuso, não interessa se eu te acusei, não te dou nenhuma possibilidade de defesa, mato você, mato ele, mato tua família, mato todo mundo, teus amigos, assim mais ainda. Como você mora em Franca, eu acabo com Franca. Então essa loucura era muito pior. Então agora já tem um equilíbrio. São só as partes que estão intervindo. E para ajudar nesse relacionamento das partes, a natureza. Deus, se Deus quiser, ajuda. Tá certo? Se a pessoa não sabe nadar, como já foi dito aí, é um problema do rio. O rio tem solução, tá certo? Vem uma onda, te joga na margem. Olha, voltemos lá para aquela informação. Ninguém, absolutamente ninguém, a não ser por suicídio, morre sem estar na sua hora. Ficou claro? Não existe, em hipótese nenhuma de tudo que eu estudei na doutrina espírita, a não ser por suicídio, que a pessoa parte sem estar na sua hora. Não tem moratória. O que tem em termos de moratória é inteligência funcionando. Veja, você já estava previsto para ir daqui a 40 anos. No entanto, se você não cuidou da sua vida, você vai antes. Mas, como você realmente conseguiu praticar determinada coisa, já viu um vetor que te permite ficar mais 40, 20, 30 anos para você realizar tal coisa. Se não realizasse, já estaria previsto que você iria antes. Está tudo planejado. Não existe acaso. Moratória é a coisa muito complicada, porque parece que está dando vantagem para alguém que não cumpriu o que tinha de cumprir. Vamos pegar um exemplo? Senhor Lins de Vasconcelos, espírita. Diz o espiritismo que ele ganhou moratória para poder fazer o testamento dele para ajudar o espiritismo. Por que não fez antes? Não era espírita?
Então teve uma moratória para ajudar. Legal, é lógico, mas por quê? Já estava previsto um homem de bem, também haveria essa possibilidade. Se houvesse alguma dificuldade, estaria uma margem. Mas se não cumprisse, vai sem cumprir mesmo. Havia um grande escritor que dizia, Sheila apareceu para ele e disse para ele, muito conhecido aqui de Franca. Sheila apareceu para o escritor e disse, o senhor não vai desencarnar antes de escrever tal coisa. Então ele não escrevia para não desencarnar. Chegou na hora, a Sheila apareceu, você vai sem escrever mesmo. Por hora, dado o tema, a caridade pede para não colocar o nome da pessoa. Por hora. Mas bem conhecido. Entenderam então como uma coisa? A lei de talião foi um avanço ao processo. Pena de talião. É fácil presumir-se que, aqui está ela em detalhes, as linhas. É fácil presumir-se que em sociedade não vinculada pela regra de direito, se uma pessoa se feriu, então a vítima ou seu parente terá direito vingativo sobre a pessoa que causou o prejuízo. A retribuição pode ser muito pior que o crime, é o que nós falávamos. Talvez até mesmo a morte. A lei babilônica colocava um limite para tais ações, restringindo o castigo para não ser pior que o crime. Já explicamos. 600 anos depois vem Moisés, e aí ele vai aprofundar esse conceito. Está aqui, olho por olho, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Está no livro Deuteronômio, no livro do Êxodo e no livro Levítico. Repete bem. Então é a lei de talião viva dentro do judaísmo. Só que ele vai colocar outros ingredientes, como a presença de Deus, a misericórdia divina, caminho, reflexão para Deus, a lei do sábado para a gente pensar em Deus. E aí há um avanço maior no processo, e vai dizer que no caso da lei de talião, quem coordena é o Estado. Aqui quem coordena a lei de talião é diretamente Deus. Ou melhor, é o sacerdote. Mas o sacerdote é um médium, um representante de Deus, é a garganta de Deus. Tudo bem. Mas já é uma evolução de conceito. A pessoa, na hora que está passando pelo dano, ela está pensando assim, o que Deus está fazendo comigo? Não é o Estado. Ela já está refletindo para coisas psicológicas interiores. Jesus vai dar um salto. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não volte as costas ao que quiser que lhe empreste. Pedir alguma coisa emprestada, a pessoa tem que dar. Faz de Jesus, tá? É Jesus quem fala. Está em Mateus, está em Lucas. Olhe bem. Aí eu botei até esse quadrinho aqui, né? O marido conversando com a mulher. Você me perdoa por ter te traído? Te perdoo, meu filho. E por ter também roubado toda a fortuna que te deixou e que te deixou sem nada? Te perdoo, meu bem. E me perdoa por ter matado e esquartejado seus pais? Te perdoo também, meu bem. Também te perdoo por isso. Ufa, isso é bem melhor. Não há nada como estar com a consciência tranquila. O cara traiu, tirou a fortuna dela, matou os pais e ela perdoa. É brincadeira? Nós vamos ver no seu Antônio B. É a profunda verdade. Tem almas que vivem assim. Você mata os pais, rouba a pessoa, trai a pessoa, ou emparelha ela viva como o seu Antônio B. E tem gente que perdoa. Ah, mas eu não faço. Por isso que a gente sofre. Tem que botar adubo, cortar em volta aquela figueira, fazer aquilo tudo, para dar a generosidade. É complicado. Voltemos para o seu Antônio B. Já aprendemos, mostramos a evolução da lei de Talião, né? Antes, como é que era a sociedade em desequilíbrio, depois na lei de Talião, depois com Moisés e depois com Jesus. Ouviste que foi dito, eu, porém, vos digo, amor total. Voltemos para a entrevista. Agradecemos essas respostas e pedimos a Deus vos perdoe o passado, em atenção ao mérito de vossa última existência.
Resposta: voltarei mais tarde, mas, não obstante, o Espírito Erasto completará esta minha comunicação. Aí então o Espírito é muito legal. Agradeço, realmente, as suas orações, em que eu tive um passado de fera, nessa última encarnação eu agi bem, sofri, sei que você está orando por mim, mas precisa aprofundar esse conceito. O Espírito Erasto está aqui, olha, ele já tinha até relacionamento com Erasto. Relação assim, já conseguia perceber o Erasto, né? Está ali. O Erasto vai aprofundar conceito. Então vamos dar uma paradinha para explicar quem foi Erasto. Kardec diz: Erasto é um espírito superior que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima. Está no Livro dos Médiuns. Então o próprio Kardec diz, ele é um espírito superior. Está aqui. Viveu de 1524 a 1583, escreveu muitos livros interessantes. Aqui está um livro dele sobre astrologia. Eu tenho uma cópia desse trabalho lá na nossa casa. O seu nome era Tomás Liber, dito Erasto. Então Erasto é apelido. É um cognome. E Erasto quer dizer amado. Vamos guardar isso por enquanto. Então o nome dele era Tomás Liber, é um apelido, né, que ele deu, um cognome. Médico, filósofo, teólogo suíço, professor de medicina e moral na Basileia, combateu o poder temporal da igreja, fazia oposição ao calvinismo e à ordem presbiteriana, quer dizer, a todas as igrejas constituídas, igrejas que queriam mandar no Estado. Ele achava que a igreja tinha de separar do Estado. Igreja, Estado é Estado, ela não tem que intervir. Foi excomungado, porque foi chamado de herege, por causa das igrejas que queriam dinheiro do Estado. Não resta a menor dúvida que é um golpe ao Estado. Depois foi perdoado da heresia. Muitos adeptos na Inglaterra, e era provedor de estudantes pobres. Além disso tudo, estudante pobre ele ajudava. Tinha grana e mandava a turma estudar. Na Inglaterra teve muitos adeptos. Ele era da Suíça, mas a sua fama então correu pelo mundo. Gostaram do Erasto? Oi? Estava bem acompanhado. Estamos vendo aí que é uma figueira com muitos figos, muita floração interior. Tá certo? Bacana. Mas ele não se chamava Erasto, era o apelido. Por que ele deu esse apelido para ele? Kardec diz que Erasto era discípulo de São Paulo. Então ele, quando reencarna, 1500 anos depois, ele mesmo tem recordações, ou conscientes ou inconscientes, de que o seu nome se chamava Erasto. E ele mesmo usa um apelido, ou um cognome, tá certo? Como é que você vai escrever um livro e você quer botar um outro nome? Como é que dá o nome? Pseudônimo. Ele usa um pseudônimo, mas que o próprio pseudônimo que ele escolhe é lembrança do passado. Veja o caso de Bezerra de Menezes. Ele usa o pseudônimo de Frei Gil. Mas é lógico, ele era o próprio Frei Gil na época de Francisco de Assis. Tudo bem? O Egídio, em português. Gil em italiano. E Gili em francês. Captou direitinho. Então tudo, né? Kardec usa o nome de Kardec, mas é o espírito que contou para ele. Mas a mesma coisa. Então voltemos. Kardec diz que Erasto era discípulo de São Paulo. Está no Livro dos Médiuns. Então vamos buscar as informações se ele era discípulo de São Paulo. Sim, está na carta que Paulo escreveu aos Romanos. O que Paulo diz? Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade. Naquela época, em Corinto, na cidade de Corinto, ele já era tesoureiro. Já tinha a grana da cidade. Depois, 1500 anos depois, tinha grana, ajudava os estudantes pobres. Erasto ficou em Corinto, diz Paulo na segunda carta a Timóteo. Continuando que ele ficou lá trabalhando, quer dizer, ele era um companheiro do cristianismo que Paulo teve de sair para ir para outros lugares, mas ele permaneceu lá. Agora vamos para o Atos dos Apóstolos. Tendo Paulo enviado à Macedônia 2 daqueles que ele ministravam, Timóteo e Erasto, por isso que ele está na carta de Timóteo. Ele era enviado por Paulo. Paulo mandou ele e Timóteo e a Macedônia para realizar determinada situação com relação ao cristianismo. Mas realmente eles eram ligados? Está aqui no Livro dos Médiuns. Erasto e Timóteo, juntos no primeiro século da era cristã, junto na tarefa da codificação. Tem uma comunicação no Livro dos Médiuns assinada Erasto e Timóteo. Estão juntos. Mais ainda.
É ele que escreve essa frase, está no Livro dos Médiuns. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Mas vocês querem saber se ele era generoso mesmo? Está aqui, ó. Foi feita uma escavação em 1929 pelo professor Scher, escavação arqueológica, e foi encontrada essa placa de uma construção que aconteceu. E na placa está escrito assim, está até ali, Erastus. O que está escrito na placa? Erasto, comissário ou tesoureiro, comissário das obras públicas, fez este pavimento às suas próprias custas. Ele trabalhava na cidade, mas resolveu fazer aquele pavimento pagando do bolso. Então o cara, 2000 anos, já era figueira com floração interior. 1500 anos depois, reencarna, poxa, ajudando pobres, tentando tirar a igreja que mandava no Estado. 300 e tantos anos depois veio na codificação, é um dos mentores da codificação. E ele agora vai participar dessa entrevista com o São Antônio B para dar esclarecimentos. Tá bem? Bom, vamos falar do médium. O médium tinha condições? Quem é o senhor Alice Dambel? É o nome dele. Foi o senhor Alice Dambel que falou sobre toda a missão de Allan Kardec. Aquilo que diz que Allan Kardec vai reencarnar, que diz que o livro dos médios, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ia entrar no índex, antes de entrar no índex, que ia ser condenado. Né? Aí, no caso, entrar no índex, que seria condenado, que seria o pilar que mostraria agora o lado moral, construindo a cúpula do edifício da codificação, que é o Evangelho. Então o médium Alice Dambel foi um dos que mais participou na codificação. Tem muitas mensagens dele no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, como nós vimos, etc. Bom, o seu Alice Dambel, está aqui a informação dele, ele era diretor do jornal L'Avenir. Então ele não só era médium, mas dirigiu um jornal L'Avenir, quer dizer, o futuro. Né? Foi um dos pioneiros trabalhadores da doutrina espírita, foi vice-presidente da Sociedade Espírita de Paris. Kardec era o presidente, ele era o vice-presidente. Então aí já está legal. Generoso e tal, Allan Kardec. Bom, o que nós temos aqui? Era o secretário íntimo de Allan Kardec. Até 1864, ele era o secretário de Kardec. E aí ele deixou de ser secretário porque ele quis fundar esse jornal. O senhor Sarbot, que é o que orientou Rustem lá em Bordeaux, veio ser secretário em Paris. Não houve adaptação dele em Paris. Ele sai e veio o seu Deliens a ser secretário. O seu Deliens foi aquele que fez ontem o relatório para os idiotas que nós falávamos. Então aí estão os 3 secretários de Allan Kardec. Então, está aqui ele como secretário de Allan Kardec. Esse jornal que ele escreveu, o próprio Kardec diz que teve uma acolhida simpática do público, então o público gostou do trabalho que ele fez. Ele desencarnou no dia 17 de novembro de 1866. Aí as suas exéquias foi na igreja de Notre-Dame de Lorette. Isso não quer dizer que ele era católico. Antigamente a pessoa, para ser enterrada, o cemitério, muitas vezes, da localidade pertencia à igreja. Então tinha de haver a passagem pela igreja. Tá certo? Por causa disso. Bom, mas quem é Erasto agora com o doutor Bezerra de Menezes? Então aqui está o médium chamado Sarmento Brito, amigo de Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes funda um grupo lá na casa do seu Sarmento Brito, que fica na Estrada Velha da Tijuca, no número 27. A direção dos trabalhos era do Dr. Bezerra de Menezes. A fundação do centro foi no dia 20 de março de 1891, quando Bezerra fundou esse centro. Lá as sessões eram nas quartas-feiras, porque na quinta-feira as sessões eram no Grupo Ismael, onde que o doutor Bezerra frequentava, dentro da federação. Houve uma aprovação espiritual. 3 espíritos se manifestaram. O Melo Moraes, o Leonardo Fortes e o Allan Kardec. Então o próprio Allan Kardec se manifestou através do médium Sargento Brito, dizendo que realmente esse centro precisava ser fundado. Qual o objetivo do centro? Aprofundamento dos pontos obscuros do espiritismo. Evocações e questionamentos, quem fazia era Bezerra de Menezes. Então eles queriam aprofundar os temas, os espíritos respondiam por evocação e o doutor Bezerra ia fazendo perguntas para aprofundar o tema. A ata era redigida de próprio punho pelo doutor Bezerra de Menezes. E todas as atas estão nos arquivos da Federação Espírita Brasileira com a letrinha de Bezerra. Um dia, no dia 29 de abril de 1891, está registrado no Reformador, eu trouxe aqui para vocês, houve uma comunicação do espírito Erasto.
falando sobre a preparação do corpo físico. Ou melhor, falando sobre a preparação da reencarnação. Como que se prepara uma reencarnação? Kardec pergunta e o Erasto responde. O que ele responde? Houve apenas um espírito que saiu desta regra, porque não preparou o corpo, foi Cristo. Todo mundo prepara corpo, Cristo não. Aí Bezerra solicita o aprofundamento. Pode aprofundar? Como é que é isso? Bem sabeis que o Cristo não tinha corpo como vós, que condensava seu perispírito quando queria, assim como o desagregava quando lhe era preciso, razão porque tornou-se muitas vezes invisível, razão porque ressuscitou, razão porque fez sua ascensão aos céus, como dizeis. Ou melhor, Erasto não só era colaborador da codificação, era colaborador do apóstolo Bezerra de Menezes e aprofundava temas como o de Rustem. Inventou mesmo. Leis de 2000 anos já fazia caridade em 1500, na época de Kardec, na época de Bezerra, e agora está fazendo caridade para nós aqui em Franca, dando esclarecimento, como nós vamos ver agora. O homem é bom. Figueira. Instruções do guia do médium Erasto. Vamos para as instruções de Erasto, explicando o caso do seu Antônio B. O médium é como um aparelho de televisão, né? Então o médium Alis Dambel está captando Erasto como o Chico capta Emmanuel, que também é um dos mentores da codificação kardeciana. Tem lá a mensagem, o egoísmo no Evangelho segundo o Espiritismo. Por esta comunicação podeis inferir a correlatividade e dependência imediata das vossas existências entre si, diz Erasto. Tudo está entrelaçado. As tribulações, as vicissitudes, as dificuldades e dores humanas são sempre as consequências de uma vida anterior, culposa ou mal aproveitada. Então por que a gente passa por tribulações, dificuldade, vicissitude e dores humanas? Está tudo vinculado às existências passadas, diz Erasto. Instrução do guia Erasto. Devo, todavia, dizer-vos que desfechos como esse do seu Antônio B são raros. São coisas muito dolorosas. Visto como, se de tal modo terminou uma existência correta, foi por tê-lo solicitado ele próprio, diz Erasto. Não foi a vida não castiga ninguém, foi ele que solicitou, com o fito de abreviar a sua erraticidade e atingir mais rápido as esferas superiores. Ele quis, para ele poder atingir as esferas superiores, tudo coordenado por Cristo. Instrução de Erasto, efetivamente, depois de um período de perturbação, depois de uma desencarnação como aquela dentro de um caixão vivo, passou por um período de perturbação e sofrimento moral, inerente à expiação do hediondo crime, se lhe há perdoado este, e ele se alçará ao mundo melhor, onde o espera a vítima, que dele há muito perdoou. Então ele pede isso porque ele queria viver com ela lá. Podia ficar com ela lá? Podia, mas eu olhava para ela e ele não sentia bem. Ela o perdoava? Perdoa. E perdoa como nós falamos na palestra. Perdoa totalmente. Ele podia ficar lá, perguntar, ela tinha alguma mágoa com ele? Não, perdoar. Amava. Tá? Podia ficar lá? Podia. Ele se sentia bem? Não. Pelo amor de Deus, deixa a minha consciência transpirar. Me dê essa oportunidade, mergulha então nessa aprovação, paga perante ele, perante o próximo, perante a comunidade dos espíritos, perante a comunidade dos encarnados, perante a Sociedade Espírita de Paris, perante Kardec, perante Erasto, perante Deus, perante a sua própria consciência. Quero viver em paz com quem eu amo. Quero viver em paz com quem eu amo. Então, nessa situação, nós vemos um grande reequilíbrio espiritual. Instrução de Erasto, aproveitai este exemplo cruel. É cruel o exemplo? É. Aproveitai, queridos espíritas. Não há privilégio para espírita. Não pensa que você é espírita que tem privilégio. Aproveitai este exemplo cruel, queridos espíritas, a fim de suportar com paciência os sofrimentos morais e físicos, todas as pequenas misérias da terra. Conclui então Kardec. Que proveito pode uma unidade oferir de semelhante punição? Se é o que... É isso, Erasto? Se nós temos que aproveitar isso, então volto eu, Kardec, para Erasto. O que a gente pode tirar disso? Ele responde, as penas não existem para desenvolver a humanidade, porém para a punição dos que erram.
Não pensa que ser enterrado vivo que vai desenvolver a humanidade. Não, é para a punição dos que erram. De fato, a humanidade não pode ter interesse algum no sofrimento de um dos seus membros. Não há interesse a gente saber do sofrimento do outro. Isso não pode se transformar em fofoca do além, uma evocação como essa. Neste caso, a punição foi apropriada à falta, porque há loucos, idiotas e paralíticos. Por isso que eu fiz a palestra ontem do idiota. Por que há isso? Pergunta Kardec, por que morrem estes queimados, enquanto aqueles padecem de torturas, longas agonias entre a vida e a morte? Ficam tantos anos na cama. Aí ele está pensando no idiota. E outros morrem queimados assim tão rapidamente. Resposta de Erasto, crede-me, respeitai a soberana vontade e não procurei sondar a razão dos decretos da providência. Deus é justo e só faz o bem. Deus é justo e só faz o bem. Nós temos que entender que somos nós que erramos. Deus é justo e só faz o bem. Então não vamos botar culpa em ninguém. Olha como o Espírito se manifesta. O médico não é culpado, os familiares não são culpados. E Erasto diz, foi ele que escolheu. Ninguém é culpado. Deus é justo, só faz o bem. Aliás, de Jesus, Deus é bom. Conclui então Kardec. As penas tais são compreensíveis, não só por estarem mais ou menos ao alcance das nossas vistas, como é o caso desse homem que foi enterrado vivo, como por serem lógica, cremos porque a razão admite. Mas mesmo a razão admitindo tem que virar, torcer, né? Porque muita gente diz que é racional, mas não tendo reencarnação, não acredita no caso do Sr. Antônio B. É racional para quem acredita na reencarnação. Então, continua Kardec, uma existência honrosa não exclui, portanto, as provações da vida, que são escolhidas e aceitas como complemento de expiação, o restante do pagamento de uma dívida saldada antes de receber o preço do progresso realizado. E aí agora os danos coletivos de um tsunami, Kardec falando, olhe bem, considerando o quanto nos séculos passados eram frequentes, mesmo nas classes mais elevadas e esclarecidas, os atos de barbárie que hoje repugnam, quantos assassínios cometidos nestes tempos de menosprezo pela vida de outrem, esmagando o fraco pelos poderosos sem escrúpulos, então compreenderemos que muitos dos nossos contemporâneos têm de extinguir máculas, têm que expurgir máculas pesadas, e tampouco nos admitiremos do número considerável de pessoas que sucumbem, vitimadas por acidentes isolados ou por catástrofes coletivas. Diz Kardec, foram tantos os erros do passado que não pense que essas catástrofes vão acabar rápidas, individuais e coletivas. Logo, o despotismo, o fanatismo, a ignorância e os prejuízos da Idade Média e dos séculos que se seguiram legarão às gerações futuras uma dívida enorme que ainda não foi saldada. Espíritas, guardai, ainda não foi saldada. Ainda temos muito que resgatar as nossas animalidades no passado. Como ter paz diante de uma situação dessa? Muitas desgraças nos parecem merecidas, somente porque apenas vemos o presente. Tá certo? No início, o homem queria a mulher. Depois, em outra encarnação, a mulher é um sofrimento para ele. Tá certo? Depois, como é que ele fica mansinho? A reencarnação ensina, ele vai levar comidinha para a mulher, por enquanto que ela lê jornal. A reencarnação vai mostrando isso. E nós conhecemos muita gente assim. Trata a mulher, tá. A reencarnação. Então, só Maria pode nos consolar diante de tanta dor. Só Maria, diz Bittencourt Sampaio, através de Chico Xavier, lá no Grupo Ismael. Um dia ele foi visitar o Grupo Ismael e recebeu tal poema. Ave Maria, Mãe dos sofredores, Mãe de piedade e bem-aventurança, eis a estrela da paz e da bonança que esclarece e consola os pecadores. Senhora, volve olhar as nossas dores, sê conosco no vale da provança, faze chover as luzes da esperança sobre o mundo chagado de amargura.
Virgem Santa, abençoe o nosso trilho no labor do Evangelho do Teu Filho sob a terra fraterna do Cruzeiro, que a obra de Ismael, profunda e imensa, possa espalhar os bálsamos da crença, conduzindo à verdade o mundo inteiro.